O meu encontro, o meu começo de vida com o Evangelho data aí de mais de 30 anos atrás, quando numa circunstância em que eu estava na Praia de Touros com um amigo, o Espírito do Senhor se revelou de uma maneira diferente. Nós começamos a questionar a nossa amizade e chegamos a uma conclusão de que ninguém amava ninguém. Eu não o amava como amigo, como parceiro de música, eu cantava na noite e meu amigo tocava. E essa constatação de que nós não sentimos amor um pelo outro foi uma revelação, eu acredito hoje, que foi o Espírito Santo dizendo: cara, que vale a sua vida se você não tem amor no coração. E naquele momento o mar se revelou, os ventos nos acolheram de uma forma tão maravilhosa, quase sobrenatural, que eu fiz a pergunta para o meu amigo: rapaz, se tem alguém que está nos mostrando isso, que se revelou, está se revelando aí através da natureza, tem uma lua cheia subindo no mar, um negócio lindo, na Praia de Touros, na varanda de uma casa. Eu falei, aí o meu amigo disse: rapaz, ouvi dizer que é Deus, porque eu particularmente não tinha tido nenhuma orientação religiosa, né? Meu pai era ateu, se considerava ateu, e de sorte que eu cresci num lar, graças a Deus, que minha mãe é um amor de pessoa, um exemplo de Jesus, sem nunca ter me falado de Jesus, mas a mamãe sempre foi amorosa, o papai também do jeito dele. Mas aí sim, voltei dessa Praia de Touros já com alguma coisa na minha alma, no meu coração diferente. Fui procurar a Bíblia, comprei uma Bíblia, comecei a ler. Daí a pouco já entrei numa igreja e por uma circunstância acabei sendo convidado a me retirar, porque a gente questionava a liderança da igreja evangélica, né, a Igreja Batista, e acabou saindo eu e mais um grupo de irmãos. E passamos a estudar o Evangelho, a conversar sobre ele. Nos reunimos no Morro do Careca para fazer a ceia do Senhor com vinho e pão. E aí os meios evangélicos da época começaram a falar, a dizer que aquele grupo era um grupo de bêbados que iam fazer orgia lá no morro e tal. Daí eu passei muito tempo sem nenhuma ligação com a igreja, mas o Evangelho estava plantado no meu coração. O amor de Jesus, o amor de Deus em Jesus de Nazaré nunca saiu da minha alma, pelo contrário, só cresceu. E aí acabou que outro dia minha esposa me chamou para a gente ir numa outra congregação religiosa, evangélica, e nós fomos numa igreja do Nazareno. E lá até que eu gostei da mensagem do pastor, e aí começamos a frequentar. Até que nós decidimos nos tornar membros, né, dessa igreja. E nesse dia começou o rebuliço, porque o pastor já me chamou para a sala paroquial para conversar com ele e começou a questionar a situação do meu casamento com a minha esposa. E eu fiquei sem entender nada. Eu digo: rapaz, qual o problema? Porque ele questionava que a gente tinha que casar na igreja, e eu entendo que o casamento é quando Deus une dois corações, e aí ninguém separa, quem faz o casamento é Deus, de duas almas que se encontram e se amam, e é o caso meu com a minha esposa. Então, desse questionamento todo, veio uma questão do estatuto da igreja que dizia a possibilidade, é uma cláusula lá do estatuto, que o crente pode perder a salvação, ter o cuidado para não pecar, porque o diabo vai estar ao redor, e aquelas coisas assim que... E aí nos tornamos membros, e na primeira semana seguinte ao dia que a gente se tornou membro do culto de membresia nova, o pastor estava ensinando, a igreja estava lotada, e ele pregando, falando sobre essa coisa da perda da salvação. E eu disse: pastor, dá licença, posso fazer uma colocação? Ele disse: pode. E eu peguei um texto que está em Romanos, que é conhecido como Cântico de Vitória, né? Porque estou bem certo que tem nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Eu só fiz ler o texto, fechei a Bíblia e o homem ficou doido, endiabrou-se, começou a gritar comigo, dizer que não sabia o que é que eu estava fazendo ali, que daquela comunidade ninguém concordava com as minhas ideias, e chamou o povo para si e disse: olha, aqui é uma igreja arminiana, pentecostal e wesleyana, e pai, defendeu essa coisa toda. A minha esposa me puxando para ir embora, né? No meio do homem estava vociferando, estava gritando mesmo. E eu esperei ele terminar, depois fui lá dentro, peguei um copo d'água gelada e dei para ele beber, para ele se acalmar, e evidentemente não dava mais para continuar, né? Então passei muito tempo. Olha, não dá para mim, esse negócio não é evangelho, isso que está aí, que até hoje só piorou muito, né? Porque eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, de lá para cá a coisa só degringolou, não é? Evangelho de Jesus nas igrejas evangélicas, dificilmente você encontra alguma que pregue o evangelho puro e simples de Jesus, que traga liberdade para as almas. Muito dificilmente. O que você vê é venda de paninho sagrado. Agora tem um tal do feijão de R$1.000, o grãozinho, para o cara não pegar coronavírus. E tantas outras balelas que se distanciaram e deturparam, e desfiguraram o evangelho do amor de Deus. E aí levam milhares de pessoas a esse engano, a essa macumba espiritual, levando o nome de Jesus, mas que não tem nada, absolutamente nada de Jesus nisso, né? Até que um dia minha esposa, ela é acometida de uma doença autoimune, esclerose múltipla, e uma crise que ela teve, muito perturbada, ela passou 40 dias, uma quarentena, né, hospitalizada. E eu cheguei no trabalho, eu ficava, dormia com ela no hospital, e depois ia dar aula, e conversando com uma colega de trabalho, chamada Grácia Vasconcelos, ela me convidou aí para uma reunião à noite, de um pessoal e tal, e eu já soltei os cachorros em cima dela, né? Eu quero lá saber de negócio de igreja, menina e tal. Eu estou contando para você da minha agonia com a minha esposa acamada no hospital, sem falar de igreja. E ela muito educada, muito solícita. Não, vai lá, a reunião é legal, vai ser um bate-papo legal. E eu, por educação, eu fui, mas com a orelha bem atrás, como dizem, né? E chegando lá na reunião na casa do mentor do Caminho da Graça aqui em Natal, Jorge Luiz Melo. Isso fazia 1 ano de Caminho da Graça da Estação Natal. Agora já fizeram 10 anos, agora no ano passado, né? E aí Jorge pregou aquela mensagem do evangelho que foi pregada por Jorge Luiz, sabe? Encheu minha alma de paz, porque era aquilo que eu acreditava. Esse amor de Deus que ninguém que não se dissocia de forma alguma, que não se perverte. Essa liberdade que faz com que nós clamamos com todo amor no coração: eu amo Jesus, Ele faz sentido para a minha vida, Ele me salvou, Ele me deu a vida eterna, me transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí no dia seguinte, eu cheguei no hospital e falei para minha esposa, para Jabne, eu acho que eu achei uma galera bacana de Deus, que entende o evangelho mais ou menos como eu tenho discernido através do Espírito Santo. De lá para cá já fazem aí, no meu caso, 9 anos que nós caminhamos junto aí com o Caminho da Graça, sendo mentorado por Caio Fábio de Araújo Filho, em quem eu tenho as inspirações para fazer minhas reflexões. Muitas vezes eu ouço alguma pregação dele ou um devocional dele, e dali eu faço uma síntese e transmito de acordo com o meu entendimento, mas sempre mentorado por Caio Fábio e por Ed René Kivitz, que é outro pregador que eu gosto muito. Bom, eu tentei passar para vocês mais ou menos um pouquinho do meu processo de conversão, certo? E quem é João Davi? Eu sou, enfim, a princípio eu sou um sujeito, sou daqui de Natal, não é? Tenho 59 anos, completei agora no dia 13 de maio. Sou artista plástico, sou professor,
também de desenho técnico, de história da arte e de pintura, desenho artístico e pintura. Mas acima de qualquer essas definições, eu diria que eu sou um pecador que foi amado por Jesus, acolhido no coração por Deus e que não seguro essa mensagem, preciso transmitir às pessoas essa mensagem. Por isso que eu estou fazendo isso. Espero que vocês que estão assistindo gostem, se inscrevam aí no canal, não é? Compartilhem, deem likes, essas coisas aí que eu não entendo muito bem, mas acho que é assim, viu? Beijo no coração, era isso que eu tinha para dizer. E não se esqueçam que existe uma paz que excede a todo entendimento, é a paz de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda glória.